Muito boa noite, meu Brasil, e boa noite a todas e todas que vai me assistir com exclusividade. Para o meu canal de 100% nas leis, mais uma vez, eu não vou postar a aula que eu dei da hierarquia, né? Da pirâmide, da hierarquia organizacional jurídica. Mas o que acontece hoje? Eu não estou no estúdio da TV, como eu costumo gravar sempre. Eu estou no estúdio mais simples, mas eu não poderia deixar aula para vocês. A pergunta da pessoa foi: qual a diferença entre ser maior e ser de menor por lei? O que acontece? No novo Código Civil, o que acontece? Fala acerca da maioridade e da menoridade. No novo Código Civil, entendeu? Que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, está no artigo 5º do Código de Processo Civil, que é a Lei 10.406 do ano de 2002, embora ela entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Presta bem atenção. A pessoa fala assim, eu vou explicar dentro da lei como eu já falei, vou dar alguns exemplos. Diz assim: o novo Código Civil entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Eu tenho de qual, mas eu estou lendo, respondendo a pergunta da pessoa, ensinando todos vocês. Alterou a idade referente para a maioridade, determinando que a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então presta bem atenção. Quando essa lei foi criada em 2002 e ela entrou em vigor em 2003, no dia 11 de janeiro de 2003, o que acontece? A pessoa, quando passou a completar 18 anos, ela responde por todos os atos civis da vida dela. Ou seja, a pessoa se torna da maioridade com 18 anos. De 17 anos para trás é considerada a menoridade. E qual a diferença de uma coisa para outra? Porque com a menoridade a pessoa sempre vai depender do responsável adulto, seja o pai, seja a mãe, seja o vô, seja a avó, seja o companheiro ou a companheira, enfim, o irmão, a irmã, o tio, a tia, para responder por alguns atos civil. Vamos dar um exemplo. A pessoa, quando ela é de menor, da menoridade, de menor de 18, 17 anos para trás, se ela vai se matricular numa escola, agora eu vou dar uns exemplos para abrir a mente de vocês, ela sempre vai depender de um adulto ou uma adulta para poder o quê? Assinar por essa pessoa, ir lá e matricular essa pessoa na escola, uma transferência escolar também. Se aquela pessoa da menor idade, que é menor de 18 anos, 17 anos para trás, ela querer casar, o que acontece? Ela vai depender sempre do seu responsável, o seu tutor, a sua tutora, a reconhecer firma no cartório, assinar por aquela pessoa e etc. Dei dois exemplos. Outro exemplo também para questões de trabalho. Dependendo do trabalho, sempre vai ter que ter um responsável maior, adulto ou adulta, para responder por aquela pessoa que tem menos de 18 anos para trás, ou seja, de 17 anos para trás. É a mesma coisa se a pessoa quiser sair de casa e ela não tiver 18 anos. Um exemplo, se o pai e a mãe não quiser deixar essa pessoa sair de casa, ou o responsável legal, esse adolescente ou essa adolescente, seja homem ou mulher, ele não responde por todos os atos da vida civil. Ou seja, porque o pai e a mãe têm que autorizar, o responsável tem que autorizar. Por quê? Porque por lei, pelo artigo 5º do Código de Processo Civil, deixa bem claro que se essa pessoa quiser sair de casa e se rebelar e quiser responder por todos os seus atos, tem intervenção da vara da infância e da juventude, do conselho tutelar para tomar a guarda, etc. e etc. Um exemplo mais claro é quando uma criança não tem pai, não tem mãe ou não tem responsável. Você pode ver que a justiça, ela expede uma ordem judicial, jurídica para levar esse menor para um orfanato. Até completar os 18 anos que ele fazer a maioridade, ele pode responder pelos seus atos. A menoridade cessa com 18 anos. A partir dos 18, eu dei o exemplo da menoridade.
a pessoa fica habilitada de todas as práticas dos seus atos da vida civil. Aí a pessoa fez 18 anos. Se ela quiser fazer uma matrícula na escola, ela não vai precisar do maior, de um adulto, já responder por ela. Por quê? Porque ela já completou a maioridade. Então, a pessoa com 18 anos em diante, ela completou a maioridade. Ela pode fazer a matrícula na escola. Se ela quiser fazer uma transferência de escola, ela mesma faz. Se ela quiser casar, ela não vai precisar do responsável assinar por completar a maioridade. Ela mesma pode assinar, pode casar. Ela mesma tem autonomia para fazer o que ela quer dentro da lei e dentro da legalidade. Porque ela vai responder pelos seus atos civis. Se a pessoa, mesma coisa, quiser sair de casa, morar só, pai ou mãe querer intervir, o responsável não vai poder. Por quê? Porque a justiça fala que fez a maioridade, fez 18 anos, quer ir morar só, quer casar, quer tocar a sua vida sozinho, questões de emprego, a pessoa completou 18 anos, ela mesma pode responder pelos atos dela no geral da vida civil. Aqui eu dei alguns exemplos. E a mesma coisa em quem comete crimes. O menor de 17 anos para trás, quando ele comete um delito, uma infração penal, o menor infrator ou a menor infratora, sempre vai ter que ter o pai ou a mãe responsável por assinar. Agora, fez 18 anos, aí até em questão de crimes, de delito, de infrações penais, o maior, a partir de 18 anos em diante, já responde pelos seus atos civil até dentro da lei. Então, onde é que eu quero chegar a isso? Não é porque tu fez a maioridade que você vai deixar de ouvir as pessoas. Deixar de ouvir mãe, pai, conselho de mais velho. Não. Sempre vai ser preciso. Mas a partir do momento que você completar a maioridade, certas decisões, certos atos, certas autonomias, certa postura que você dependia sempre de um maior quando você tinha a menoridade, que é de 17 anos para trás, com 18 anos você já cria uma responsabilidade. Com exceção de uma coisa, quando a pessoa tem laudo médico, é doente, é especial e tá na curatela de alguém, na custódia de alguém, ou do Estado, ou de um pai, ou de alguém. Vamos dar um exemplo. O cara tem 20 anos, 30 anos, mas tem problema mental. Aí o pai ou a mãe cuida. Por quê? Porque mesmo tendo a maioridade, por lei é como criança pela deficiência, pela comorbidade. Isso eu vou falar em outra aula. Mas aquela pessoa que é sã, fez 18 anos, ela responde por todos os atos da vida civil dela. E se ela tiver alguma doença, mas que não impossibilita ela de responder pelos seus atos civis, ou seja, mesmo a pessoa completando a maioridade, dependendo da doença, ela vai responder por todos os atos civis dela. Respondendo a pergunta da pessoa que me perguntou, e tirando a dúvida de muitas pessoas. Essa foi a aula de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho de notificações. Valeu, Brasília. Valeu, Brasil. Tchau, tchau.